Tempinho. Começa. Bom dia a todos. Olá, pessoal, bom dia a todos. Gostaria de me apresentar. Eu sou a Lorane, eu faço parte da equipe de transportes, estou na companhia vai fazer 3 meses já, e eu irei dar seguimento junto com a Jéssica Fineto nessa agenda e também nas próximas agendas da parceria em movimento. Então, a gente vai ter bastante contato sobre esse projeto que a gente está iniciando, esse novo processo com vocês, tá bom? Ana, você quer seguir? Bom, Lorene, só reforçar aqui meu bom dia a todos também, agradecer pela presença, destacar que nós estamos em constante movimento de fato e que a gente está trabalhando em uma iniciativa para reforçar a conexão da Unipar com seus parceiros de negócio e a gente sabe da relevância de transportar os nossos produtos e entregá-los até os nossos clientes. Então, nós iniciamos recentemente uma pesquisa com os nossos parceiros para entender o que é importante para vocês, né? Porque a gente não quer construir algo que não tenha o valor para aqueles com quem a gente está trabalhando. Então, a gente fez essa pesquisa, foi no início de janeiro, com o intuito de ouvi-los e poder formatar aqui agendas que serão recorrentes com os nossos parceiros para a gente tratar do que é relevante para vocês e para a Unipar, para garantir o bom nível de serviço, a segurança das nossas operações e a satisfação dos nossos clientes. Então, é um prazer para a gente iniciar isso. Estamos com um time robusto, focado numa gestão mais eficiente dentro das nossas operações e que em breve a gente também vai compartilhar com vocês como estamos nos estruturando para conduzir aí as nossas operações no ano de 2026. Jéssica, por favor, vamos dar início então. Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todos. Me apresentando, então, eu sou a Jéssica Fineto, estou aqui na Unipar há 1 ano e 3 meses, aqui no time de transportes, né? E aí agora a gente está começando aí com essa iniciativa de uma gestão mais integrada, mais próxima com os nossos parceiros. Então, a gente há alguns meses vem discutindo, né, como que a gente pode é, se aproximar mais dos nossos parceiros, melhorar essa conexão, essa parceria. A gente percebe que temos uma oportunidade nesse sentido. E aí que nós, como um comitê aqui de gestão, né, a gente entendeu que poderíamos estar lançando essa iniciativa que a gente carinhosamente chama de parceria em movimento. Então, a gente quer trazer mais movimento a esse relacionamento com o transportador, né? Nosso relacionamento acaba ficando, às vezes, muito frio no dia a dia, só para tratar problemas, a gente não consegue parar para, às vezes, tratar oportunidades, ver resultados. Então, essa parceria ela vai nascer para fortalecer essa conexão, né, entre a Unipar e as transportadoras, para a gente ter um espaço aí de mais diálogo, poder tomar algumas decisões em conjunto, e a gente transformar os desafios que a gente tem no dia a dia em melhorias, né, melhorar os nossos indicadores, a nossa relação, e que isso possa se refletir, principalmente lá em nossos clientes, né, na qualidade de atendimento dos nossos clientes. Então, esse é o objetivo aí da parceria em movimento, tá? Como a Ana mencionou, no dia 9 agora de janeiro, a gente enviou uma pesquisa, né, para todos os nossos transportadores, falando um pouco dessa iniciativa da parceria em movimento e para entender quais expectativas que vocês tinham a respeito desse formato, né, de aproximação, de comunicação e de agendas. A gente teve uma aderência baixa, tá, às respostas, então até uma ajuda que eu peço para vocês, sempre que a gente mandar algum comunicado, é importante vocês estarem participando para a gente construir isso juntos, porque a opinião de vocês é muito importante e relevante para a gente construir esses formatos, né, de comunicação e de proximidade juntos, tá? Então, das respostas que a gente teve, né, a gente trouxe aqui só para compartilhar com vocês qual que são as expectativas. Então, aqui a gente perguntou primeiro quais são os temas, né, que vocês gostariam de ter nessas agendas. Então, a gente teve aqui bastante adesão aqui à qualidade e nível de serviço, seguido por estimativa de volume de vendas, inovação e melhoria contínua, segurança, sustentabilidade no transporte, gestão de pagamentos,
treinamentos e capacitação e conformidade legal. Então, com base nesses tópicos aqui, a gente considerou, né, e são relevantes com certeza para a gente colocar nas nossas pautas. A gente também questionou a respeito da forma das agendas, né? Como que vocês preferiam, online, presencial, híbrido? E aí a gente teve uma maior representatividade aqui no híbrido, e aí depois a gente vai compartilhar com vocês como que a gente vai fazer essa dinâmica de decidir se vai ser presencial, se vai ser híbrido, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E também qual a frequência que é considerado adequado para vocês para as reuniões, né? Se é mensal, se é bimestral, trimestral. E aí a maioria também optou pelo mensal, tá? E aí a gente vai também considerar isso na construção aí dessa jornada. Então, entrando um pouquinho de critérios de avaliação e os modelos de agenda que a gente vai começar a conduzir, tá? Então, a gente vai levar como critério principal dois pilares, né? Segurança, primeiro. Então, toda e qualquer ocorrência de acidente que a gente teve, ela já é um alerta, um sinal vermelho para que uma agenda presencial precise acontecer, né? Para a gente entender o que aconteceu, os planos de ação, enfim, para que a gente não tenha recorrência. E também um indicador de aderência à programação, tá? Que basicamente é os carregamentos que foram realizados dentro da data planejada. Então, critério de medição aqui da aderência à programação, né? A gente vai fazer o cálculo do total de embarques carregados dentro da data planejada, dividido pelo total dos embarques. E aí a gente chega num resultado de aderência ao carregamento, do qual eu já vou falar para vocês qual que é o nosso desafio, tá? Os parceiros que a gente identificar que tiveram um desempenho abaixo da meta, a gente vai estar convidando para reuniões presenciais mensais. E aí, isso tudo vai ser muito bem conversado para a gente entender questão de locomoção, às vezes pode ser que alguma reunião aconteça na fábrica ou no escritório, e a gente vai entender melhor qual que vai ser a logística mais adequada, tá? Mas aí, dentro dessa questão do baixo desempenho, a gente vai estar buscando fazer reuniões presenciais. Os parceiros que ficarem dentro da meta da aderência ao carregamento, a gente vai fazer as reuniões remotas, tá? Num modelo mais breve, para tratar talvez alguns outros temas que sejam mais relevantes no momento. Falando um pouco do nosso desafio, né? Então, atualmente, a gente precisa atingir 69% de aderência com os carregamentos de origem Cubatão e Camaçari e 97% de aderência ao carregamento dos embarques saindo de Santo André. E aí a gente tem aqui uma meta ponderada para químicos e PVC, tá? E aí um ponto que nós colocamos aqui é que pode haver revisão. Como a gente está no começo do ano, a gente ainda está revendo as nossas metas, pode ser que esses números ainda sofram alterações, mas aí nós vamos estar comunicando a vocês, tá? E aí, como eu havia dito no começo, o mais importante aqui, por mais que a aderência ao carregamento esteja dentro da meta, o ponto de segurança ele vai ser primordial para definir aí essas agendas presenciais ou não, tá? Então, mesmo que esteja dentro da meta da aderência ao carregamento, houve algum episódio de segurança, alguma ocorrência, a gente vai estar convidando para agendas presenciais, tá? E aí, aqui uma observação que mesmo os parceiros que ficarem dentro da meta e não tiverem acidentes por mais de 3 meses consecutivos, a gente vai convidar também para algumas agendas presenciais para a gente estar se conhecendo, se aproximando e tratando alguns outros temas que não sejam, talvez, de segurança e de aderência, mas que possa estar precisando de alguma atenção aí na operação de vocês, tá? Falando Jéssica, um pouco. só Oi, Ana? um complemento aqui, desculpa, só Pode para falar. reforçar com todos, esses são indicadores que vão definir a frequência e o modelo de reunião, né? Cabendo aqui uma observação que todos os pontos que foram elencados como relevantes, como, por exemplo, a gestão de pagamento, visibilidade de volume estimado, eles estarão nos materiais recorrentes que forem discutidos no modelo virtual ou no modelo presencial, só para reforçar o esclarecimento aqui com todos. Beleza, maravilha. Isso mesmo. Então, falando um pouco sobre a estrutura e as responsabilidades, né?
Então, a agenda ela vai ser conduzida com a estrutura mínima necessária, que somos nós, focais points de transportes, mais o focal point da transportadora, tá? Então, aqui da nossa parte de Unipar, nós vamos ter um responsável da agenda e a gente vai ter um suporte backup também. Então, vão ser duas pessoas que vão estar aí dando esse suporte nessas agendas. E da parte da transportadora, a gente solicita que tenha uma liderança operacional, uma liderança comercial e uma liderança financeira, minimamente, para a gente conseguir ter discussões mais saudáveis e mais focadas nos temas que a gente trazer na agenda, tá? E aí, quando houver alguns temas que exijam contribuições, né, de outras áreas, a gente vai estar também convidando alguns participantes adicionais aqui da Unipar. Então, pode ser que a gente acione alguém de operações, ou alguém do comercial, ou alguém de atendimento ao cliente. E aí, isso vai ser definido previamente, né? Antes da agenda, a gente vai bater um papo aí com o focal point da transportadora para entender quais são os pontos críticos. E aí, se a gente entender que precisa de alguma outra pessoa específica para tratar o tema, a gente vai estar convidando ela para contribuir na nossa reunião, tá? E falando um pouco dos papéis e responsabilidades, né? Então, da parte da Unipar, o nosso focal point vai ser responsável por preparar e conduzir as agendas, e ele vai ser o canal principal entre a Unipar e a transportadora para temas de transporte, tá? Então, esse time aqui, eu, a Lohane, a gente vai ser o focal point de vocês para tratar esses temas mais direcionados a transporte mesmo. E aí, o suporte aqui da Unipar da parceria em movimento, ele vai ser o backup, né, do focal point, que ele vai estar apto para conduzir e preparar as agendas, e ele também vai apoiar antes e depois das reuniões com algum tema de suporte, se precisar remarcar alguma reunião, enfim, remanejar alguma coisa, ele vai estar dando esse suporte. E aí, por parte das transportadoras, os papéis e responsabilidades. Então, a gente pede que vocês nomeiem um responsável para garantir o direcionamento e a conclusão dos temas. Então, a gente precisa ter um focal point na transportadora para a gente alinhar as agendas, quais vão ser os temas, por mais que vão ter outros participantes, mas a gente precisa dessa pessoa para a gente direcionar os assuntos. Indicar pessoas chaves da operação para contribuir nas agendas. Então, por mais que a gente tenha esse focal point, ele vai definir quem são as pessoas na sua operação que vão poder contribuir nas nossas reuniões e estar convidando, né, replicando o invite para essas pessoas. Levar evidências quando necessário, né, principalmente em temas sensíveis. Então, quando a gente for tratar algum tema muito específico, relevante, vocês podem trazer materiais de vocês também, evidências para a gente estar discutindo. Apresentar os planos de melhoria para reduzir os impactos. Então, também muito parecido com esse último, né? Podem trazer os materiais dos planos de ação que vocês estão conduzindo, treinamentos, enfim. E avisar previamente quando não puder participar das agendas, né? Então, é muito importante que a gente siga a aderência, né? Que a gente tenha aderência a essas agendas, mesmo que a gente precise remarcar ou remanejar de alguma forma, mas que a gente não fique aí sem ter esses encontros, tá? Falando um pouco sobre pautas e condução. Então, a gente quer garantir que a gente tem um alinhamento efetivo, estruturado aí dos pontos que mais impactam na nossa operação, né? A gente ter efetividade nisso. E aí a gente dividiu isso em três pilares estratégicos para os nossos encontros, que a gente tem a visão operacional, performance e temas diversos. Então, dentro de visão operacional, a gente vai falar sobre segurança, né? Falar sobre os sinistros, acidentes ou quase acidentes. Números de operação, basicamente ver o balanço geral do que vocês têm carregado, quais são as regiões, as origens, enfim, a gente entender como que está ocorrendo a operação. Previsão de estimativa de volume para o próximo mês. Só lembrando que assim, a gente vai tentar trazer isso para vocês até como uma forma da transportadora melhor se organizar para o próximo mês, questão de veículos, se vai ter mais volume, menos volume, mas a gente não vai poder garantir o volume de carregamento. É mais uma previsão para vocês terem um tempo hábil aí para se preparar, talvez, para uma alta de volume, tá? Mas assim, como repetindo, a gente não consegue garantir, porque de fato é muito. Varia muito, né? Essa questão de volume, de carregamento. Então, é mais uma previsão para a gente trazer algo para vocês prepararem caso for ter alguma operação diferenciada, tá bom?
Desempenho, né, ou performance, então a gente vai trazer a visão da aderência à programação, que é um dos principais pontos ali para a gente definir as agendas. Aderência ao agendamento, isso que vai se aplicar para Origem Cubatão, que é onde a gente já tem um modelo de agendamento de carregamento. Indicador de furos, que são os casos, né, que a transportadora não cumpriu com o carregamento. Indicador de pagamentos, que eu acho que não interessa quase ninguém aqui, né? Acho que a maioria. E aí a gente vai falar também de fretes e outras despesas. E temas diversos, a gente vai trazer alguns temas críticos, então se houve alguma situação, enfim, de demora de descarga no cliente, ou algum pagamento reprovado, enfim, alguma situação sensível que vocês possam trazer para nós, ou que nós tenhamos também para trazer para vocês. Oportunidade de expansão de rotas, então a gente pode também trazer isso para discussão. Disponibilidade de novos equipamentos e investimentos e outros temas trazidos pelos stakeholders. Então, pode ser que o nosso time comercial, o nosso time de atendimento ao cliente, em alguma reunião, tenha trazido algum tema, a gente pode também encaixar nesse bloco de temas diversos, tá? Então, o responsável pela agenda, né? Se necessário, pode incluir outros temas. Então, a gente vai estar entrando em contato com vocês 2 dias antes da reunião, para a gente entender se tudo que a gente precisa discutir está dentro da pauta, tá? A gente vai construir isso juntos. Aqui é mais uma sugestão, né, de como a gente pretende conduzir a nossa reunião até para ela ser efetiva. Então, a gente vai ter abertura aqui com o follow-up das ações da última agenda. Então, a ideia é que a gente veja tudo que ficou de ação, iniciativa, para a gente estar executando e a gente fazer a atualização disso. Na sequência, a gente já fala sobre visão operacional, para entender como foi o último mês, os volumes carregados. Aí, nós entramos aqui num período aí de 15 minutos para falar de performance e indicadores, seguido por temas diversos, também em torno de 15 minutos aí da agenda. 10 minutos para a gente falar sobre melhoria contínua. Então, a gente entender quais foram as oportunidades do último mês, o que a gente pode estar direcionando aí de ações para melhora na nossa operação. E o encerramento com as considerações finais e aí já a definição da próxima agenda. Então, é importante que, ao fim de todas as reuniões, a gente já deixe marcado qual que é o nosso próximo encontro, tá? Claro que pode haver alterações nesse cronograma, é mais uma sugestão mesmo para a gente organizar os temas, tá? Planos de ação e melhoria contínua. Então, para a nossa agenda de fato ser efetiva e trazer resultados, a gente vai pontuar os planos de ação que nós discutimos nas reuniões, e aí a gente propôs um controle, né, que a gente vai compartilhar com vocês, para a gente pontuar todos os assuntos e ações, tanto do lado da Unipar quanto do lado da transportadora, que precisam ser conduzidos. Então, cada transportadora vai ter um arquivo desse, a gente vai compartilhar, onde a gente vai acompanhar durante o mês, mas também no início de cada agenda, passar por esse arquivo para ver como que está o andamento das ações, tá? Então, essa ferramenta, ela tem como objetivo monitorar, né, as ações que estão em andamento, estabelecer responsáveis, então é muito importante que a gente direcione para as pessoas corretas as ações, e registrar comentários que a gente ache relevante também aí para estar acompanhando, tá? Então, o responsável de cada transportadora deve acompanhar regularmente as suas ações. Se a gente identificar que alguma medida não foi eficaz, a gente vai encaminhar o tema para o nosso comitê. Então, a gente vai ter um comitê interno da Unipar para nossa parceria. Então, por exemplo, tem um tema que já está se estendendo há 3 meses, a gente não consegue solucionar. Então, a gente vai se unir com a nossa gerência, até com a nossa diretoria, se a gente puder, para a gente escalonar esse tema para poder resolvê-lo o quanto antes, tá? Então, se não for efetivo aqui, a gente vai estar tratando isso com o nosso comitê. E aí, dependendo do que a gente identificar aqui das ações, a gente vai estar encaminhando talvez para um projeto, para uma melhoria, enfim. A gente vai estar entendendo aí quais as necessidades de cada ação, tá bom? Falando só um pouquinho de próximos passos. Então, essa semana ainda, a gente vai estar fazendo contato com o focal point da transportadora, para a gente já estar marcando as primeiras agendas, tá?
E a gente vai alinhar também se vai ser presencial, se vai ser remoto, de acordo com a necessidade de cada um e também com os resultados dos últimos meses, tá? Então a gente vai estar olhando o resultado de janeiro e o resultado de 2025, para a gente entender qual que vai ser o formato das agendas. E aí também a gente está trabalhando aqui com uma iniciativa, né? A gente está desenvolvendo uma iniciativa de reconhecimentos ainda para esse ano, provavelmente para o segundo semestre. Então, uma base aí de critério primordial vai ser a aderência aqui, a participação ativa no Parceria em Movimento. Então, é muito importante vocês estarem aqui conosco, né, para a gente estar passando para essa próxima etapa aí de desenvolvimento das iniciativas de reconhecimento, tá bom? Bom, pessoal, era isso que a gente queria trazer aqui para vocês. A gente está com uma expectativa bem alta que essa agenda vai melhorar muito o relacionamento entre Unipar e transportadoras. A gente sabe que vocês têm muito para passar para nós, vocês, né, são quem está mais próximo aí dos nossos clientes. Muitas vezes a gente não tem a visão do que está acontecendo lá na parte do cliente. Então é muito importante ter vocês próximos de nós, até para a gente estar melhorando a qualidade e aí a experiência dos nossos clientes, tá bom? Ana e Lô, se vocês quiserem complementar com alguma coisa, fique à Vou dar o vontade. espaço para a Lorene e aí, né, na sequência, eu fecho aqui, tá, Jéssica? Voltem em algum ponto? O ponto que eu tenho a mencionar, que foi a que a Jéssica acabou de falar, que a participação de vocês é muito importante, porque através do feedback de vocês, a gente pretende melhorar a parceria, desenvolver novas atividades, novos planejamentos, então, sempre trabalhar em melhoria contínua junto a vocês, para conseguirmos melhorar a comunicação, toda a parte de performance da transportadora e reconhecimento também, que é muito importante. Obrigada, Lorene. Muito obrigada, Jéssica. Pessoal, acho que o que eu gostaria de reforçar aqui com vocês é que essa iniciativa nasce justamente do feedback que vocês vêm trazendo no dia a dia, né? Como, por exemplo, eventualmente uma dificuldade na comunicação, né? Um contato que, porventura, ele não dá sequência, vocês ficam sem retorno. Então, a ideia é que a gente se aproxime ainda mais e que nessas agendas a gente tenha esse focal point e esse backup de suporte para a gente preparar as pessoas, porque não é uma iniciativa que a gente vá conduzi-la e por alguma razão a gente vai deixar de fazer. Então, por isso ela já está nascendo com backup para que a gente possa dar continuidade, que as pessoas estejam preparadas, para que a gente possa fortalecer os laços e se aproximar de fato. E, de novo, é uma agenda de gestão e governança mensal, o que não significa que a gente vai estar no contato no dia a dia, mas a gente entende que isso facilita também é, a interação diária e as comunicações, tá? Tem uma forma de vocês também trazerem, dentro dessa apresentação, trazerem dúvidas eventuais que surgirem, né? Quiserem apontar alguma coisa ou dar alguma outra sugestão, vocês podem mandar ali para os contatos da Jéssica e da Lorraine, e na sequência vocês vão receber um formulário para avaliação desse encontro inicial de apresentação da iniciativa, e também em breve o nosso time vai falar individualmente com cada um dos nossos parceiros para organizar essa primeira agenda. A agenda é essa, né? Que, lembrando, além dos temas de segurança, de performance, a gente também vai tratar outros assuntos relevantes, como a gestão de pagamentos, volume, entre outros. A gente vai compartilhar, então, o Forms que a Ana falou, né? É importante que vocês respondam, até porque a gente ali no Forms vai saber quem vai ser o focal point e também quem que vai ser o time que vocês vão direcionar para as agendas. É, E aí a gente vai compartilhar também a gravação, caso vocês precisem compartilhar com alguém internamente aí na transportadora, que vocês achem que seja relevante, a gente vai estar também compartilhando a gravação com vocês, tá? E por último, né, Jéssica, não menos importante, lembrando, a gente está iniciando estamos começando com essa ação com foco muito enraizado em logística, mas a ideia é que a gente possa estabelecer canais de contatos para vocês aqui dentro da Unipar, para a gente abordar todos os temas que sejam pertinentes e que façam sentido nessa relação de negócio que nós temos, né? Então, eventualmente, alguma necessidade de um contato mais aproximado com o atendimento ao cliente, algum problema específico com o nosso time contábil, de pagamentos, etc., a gente vai endereçar também a partir desses canais, esses contatos internos.
E no mais é agradecer a participação de todos, né, a aderência da nossa agenda, estamos confiantes, né, que vai ser um sucesso, a gente quer dar mais espaço de melhoria, considerando aí as opiniões de vocês, e é fundamental que vocês participem, que a gente não faz nada sozinho, não tem sentido algum a gente construir isso só sob a ótica da Unipar, a gente quer que vocês participem com a gente. Obrigada, gente, boa semana para todos. É isso. Obrigada, pessoal, pela Obrigada, participação. Nos pessoal. falamos aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.